Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos mais uma vez. E o programa de hoje está repleto de boas notícias para entrarmos o sábado num clima muito agradável, vendo as ações de amor e esperança da Igreja Adventista em várias partes do Brasil e do mundo. Toda a programação da Novo Tempo é transmitida simultaneamente pelo YouTube da TV. Então aproveita esse momento, entra lá no canal e compartilhe o link à vontade, tá bom? Afinal, as boas notícias precisam ser vistas por mais e mais pessoas, não é mesmo? E você também pode fazer parte do programa enviando a sua boa notícia para o nosso WhatsApp a partir de agora. É o 12 98135 2908, o nosso número. Ao longo do programa, a gente compartilha a sua boa nova para todo o Brasil ver. Combinado? E veja o que preparamos para você na edição de hoje. Igreja Adventista Central do Rio comemora centenário com reinauguração do templo. Metaverso, Identidade e Missão. Simpósio universitário aborda temas importantes para essa nova fase da internet. O Hospital Adventista de Manaus recebeu um novo reconhecimento público. Se trata do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida. Governador Valadares, em Minas Gerais, terá uma unidade da educação adventista com capacidade para 1.500 alunos. Celebra Team, na Bahia, reuniu cerca de 1.500 adolescentes na região metropolitana de Salvador. E você vai ver a cobertura completa da comemoração dos 60 anos do Quarteto Arautos do Rei, com a presença de 7.000 pessoas. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Estamos de volta e chegou a hora do quadro Maranata, instituição que reforma e constrói escolas, igrejas e poços artesianos. Hoje você vai ver que adolescentes também podem ser voluntários da Maranata. Persistência, flexibilidade e muita fé são elementos-chave para qualquer boa viagem missionária. E às vezes as coisas precisam dar um pouco errado para que as coisas certas aconteçam. Essa foi a história da Operação Extrema, uma viagem missionária anual da Maranata para adolescentes do ensino médio. Uma história de orações isoladas, vidas separadas e o encontro de necessidades e bênçãos. A história começa em Kayenta, uma pequena cidade no norte do Arizona, perto da divisa com Utah. Localizada na nação Navajo, a maioria da população de 5.000 pessoas é Navajo. Existem alguns estabelecimentos para os locais e alguns hotéis para os visitantes que passam por aqui para ver os pontos turísticos. E são muitas atrações para ver. Kayenta é cercada por belas rochas e belas vistas, incluindo o icônico Monument Valley, localizado a apenas 40 quilômetros ao norte. Esta área também é um lugar com muito da história adventista. Esta é a antiga sede da missão Monument Valley, que tinha um hospital, uma igreja e uma escola adventista, que serviam ao povo navarro. Infelizmente, todos os três fecharam, um a partir de 1990. A congregação de Monument Valley acabou se mudando para Kayenta, mas o hospital nunca foi reinaugurado, e nem a escola, que foi de onde as orações de Kayenta cruzaram o caminho da Maranata. Este é o centro Igreja Adventista do Sétimo Dia de Kayenta. Pediram que a gente viesse aqui para manter esse grupo unido, porque quando a igreja fechou foi muito decepcionante. Então, estamos aqui para manter esse pequeno grupo unido. E agora nós estamos tentando nos reunir toda semana para cultos de oração e louvor. Jorine Rollins e o marido Gary são os cuidadores desta propriedade desde 2018. Eles cuidam do jardim que alimenta os famintos, cuidam dos doentes e lideram os cultos quando o pastor está fora.
Eles sabem que é um lugar seguro. E é o que nós queremos, que eles pensem em Jesus quando estão aqui. E que serão ajudados, eles serão ajudados. O Centro Comunitário e Igreja de Kayenta é uma presença importante na comunidade, substituindo o que foi no passado o Monument Valley. E mesmo que a Igreja Adventista não substitua o hospital, eles pedem para que mais uma parte dessa missão seja cumprida. Quando nós chegamos, tinham pessoas perguntando o tempo todo: vai ter uma escola aqui? Vai ter uma escola aqui? Porque não tem nenhuma em Monument Valley, que fica a 40 quilômetros daqui. Existem escolas públicas, claro, mas não tem uma escola cristã sólida nessa área e é por isso que a Maranata está aqui. Mas muito antes da Maranata cruzar o caminho de Kayenta, a Organização das Missões estava tendo seus próprios desafios com a Operação Extrema. No ano retrasado, em 2020, foi a primeira vez na história que um evento presencial teve de ser cancelado e substituído por um virtual. Em 2021, a Maranata queria fazer a Operação Extrema voltar a acontecer. A Operação Extrema é um projeto para adolescentes e em 2020 e 2021 ele estava marcado para o Peru. Mas com as restrições de viagem e com o Covid, nós achamos que não era sensato um projeto em um país onde simplesmente não sabíamos do futuro ou se poderíamos levar os adolescentes para lá, sabe? E nós começamos a buscar no escritório da Maranata algumas alternativas para realizar o projeto aqui nos Estados Unidos. Após explorar diversas opções, a Maranata se deparou com o pedido de Cayena por uma escola. O plano estava na lista de espera, já que não havia financiamento. Porém, um generoso doador apareceu para tirar o projeto do papel. Repentinamente, a Operação Extrema tinha um projeto intrigante. Essa região entre o Arizona, Utah e Novo México, que fazem parte da nação Navarro, é bastante subdesenvolvida. É uma área muito remota, as pessoas vivem longe das vias principais, em estradas de terra. As pessoas falam um idioma diferente aqui, eles falam uma língua indígena local. E apesar de muitos entenderem inglês, eles preferem ter conversas no idioma nativo deles. O jeito que as pessoas se vestem, ou a distância entre os lugares e até a paisagem é muito diferente de todo o resto. Nós estamos a 5 horas de Phoenix, mas parece que estamos em outro país. Com o local definido, a Maranata começou a planejar. E em julho de 2021, após uma pausa de 2 anos, a Operação Extrema estava em andamento de novo. Bem-vindo à Operação Extrema 31, Arizona! Cerca de 80 voluntários, incluindo supervisores adultos, fizeram da Igreja Adventista em Cayena sua nova casa. O lugar que estamos hospedados com o grupo é uma igreja, sabe? Tem um estacionamento, uma propriedade vazia e tem um centro comunitário, um prédio da igreja e eles têm uma cozinha e uma sala de reuniões. Mas é uma estrutura pequena para 80 pessoas, então tivemos que planejar bastante para tornar esse lugar adequado para uma operação extrema. Nós instalamos 12 boxes de banheiro feitos de compensado e estrutura de madeira. E nós colocamos mangueiras de jardim para servir como chuveiro. Nós trouxemos sanitários portáteis e dividimos as áreas onde ficariam as barracas femininas, as masculinas e as dos casais da equipe. Não ficou perfeito, especialmente em alguns dias específicos, quando tempestades surpreenderam o grupo em mais de uma ocasião. Mas era o lar deles. E essa era a Operação Extrema. Uma das coisas que eu mais amo na Operação Extrema é que muita coisa pode acontecer, mas raramente temos pessoas reclamando ou insatisfeitas. A gente tem muita animação, atitude positiva e realmente uma vontade de aproveitar e tirar o melhor de qualquer situação. As experiências na Operação Extrema permitem aos voluntários ajudarem de diferentes maneiras, experimentando várias tarefas, e este ano não foi diferente. Eu fiquei animada em saber que dava para fazer coisas diferentes todo dia. E não foi tão difícil quanto eu pensei. O projeto principal era construir uma escola em Cayenta. Infelizmente, houve atrasos nas licenças para a construção. Então, avançando com fé, a Maranata usou a criatividade. Tivemos a ideia de usar paredes pré-moldadas. E funcionou muito bem. Nós nunca fizemos, que eu saiba, uma construção modular. Sempre usamos concreto. Mas como nós conseguimos montar as paredes pré-moldadas, sabe, os garotos foram fenomenais. Quando concluída, essa será a única escola adventista de toda a região.
Lorraine Whitehorse, integrante da Igreja de Kayenta e membro de longa data da comunidade, acredita que a escola será uma ferramenta essencial para compartilhar o evangelho com o povo navarro. Na verdade, quando eu era criança, eu nunca tive a oportunidade de aprender sobre Deus. Eu nunca tive a oportunidade de apreciar essa parte do conhecimento. E eu tive contato com o cristianismo depois do ensino médio. Tem pessoas como eu que estão prontas para aceitar Deus, mas não sabem nada sobre Ele. Elas não sabem que Ele está lá para nós. E eu acho que tem pessoas aqui, mesmo que elas não falem inglês muito bem, sabe? E que elas nunca tenham conhecido Jesus. No fundo, elas estão prontas para conhecê-lo. Elas estão prontas para aceitar Jesus Cristo e o que Ele tem feito por nós. Os voluntários que não estão com a mão na massa se dedicam à educação de saúde. Outra equipe se encarrega da escola cristã de férias. Eu diria que a melhor parte foi a escola cristã de ontem. Eu trabalhei com as crianças e elas foram muito legais, muito felizes de estarem aqui. Foi bem divertido. Todos tiveram a chance de trabalhar na cozinha, ajudando a alimentar os voluntários. E a equipe com mais variedade em suas tarefas diárias, a que atende aos membros da igreja local. Dependendo do dia, voluntários têm de pintar, capinar, limpar, jardinar ou fazer manutenção. Eu tô no atendimento comunitário e nós estamos trabalhando para um membro da igreja local que nos pediu para vir e colocar terra sobre a fundação, para cobrir toda a fundação de concreto da casa dele. E depois colocar pedras em cima para impedir que a terra saia e crie um buraco. É o que a gente vai fazer hoje. Esta é a Cara. Ela cresceu nessa região e vive aqui hoje. Esta é a casa onde ela cresceu. Eu acho que foi no ano passado que o nosso pastor, o nosso atual, não ordenado, ele ficava dizendo que a Maranata poderia vir aqui. E ficamos felizes porque a Maranata normalmente vem construir alguma coisa em 3 dias ou menos. Ele começou a traçar planos para poder ajudar os membros da nossa igreja a fazer o que precisavam fazer em suas casas, sabe? E nós ficamos felizes com isso e somos muito agradecidos deles não se importarem em fazer esse trabalho pesado. Eles têm ajudado muito. Eles estão dispostos a fazer todo tipo de trabalho. E a minha mãe é muito grata, porque ela tem tentado fazer esse tipo de serviço. Mas é muito difícil, porque só tem mulheres aqui na maior parte do tempo. E nós não temos os músculos para fazer esse tipo de coisa, sabe? 10 minutos adiante, na estrada, os voluntários ajudaram outra família com uma tarefa muito incomum. Estamos em Monument Valley, em Utah. E eles vieram aqui para coletar o lixo do meu tio, sabe? Que faleceu há cerca de 1 semana e meia e nós acabamos de fazer o funeral dele ontem. E agora a Maranata está aqui tentando coletar um pouco do lixo que ele deixou para trás, sabe? Ele foi alcoólatra por muitos e muitos anos, praticamente a vida inteira. Sendo as únicas cristãs da família, Priscila e sua irmã eram as únicas parentes dispostas a lidar com a situação. Bom, a nossa tradição e a nossa cultura navarro envolve uma série de tabus, sabe? Especialmente quando alguém morre, ninguém quer tocar nas coisas da pessoa ou mesmo vir até a casa dela. Os jovens voluntários passaram 2 dias nessa propriedade, ajudando a família. Para o voluntário novato Samuel Monteiro Gomes, o trabalho trouxe uma nova perspectiva de vida.
Eu nunca tinha participado de alguma coisa desse tipo. Isso me mudou, eu acho que eu mudei. Eu não sou mais o mesmo de antes, porque eu não tinha visto como as pessoas viviam, sabe? Porque às vezes a gente reclama da nossa vida, mas não sabemos como as pessoas, quão abençoados somos por ter uma casa, ter uma rua asfaltada, sem um monte de lixo espalhado. Minha perspectiva sobre Deus é não apenas alguém que está longe, mas sabe, alguém que você sente, tipo, é como se ele estivesse aqui com a gente e ele tá trabalhando aqui. É como se eu estivesse pegando lixo e ele estivesse pegando comigo. No final, os voluntários carregaram grandes pedaços de móveis e muitos sacos de lixo para serem descartados. Eu quero agradecer de verdade. A gente não teria conseguido sem vocês. E foi algo, sabe... Foi incrível. E a gente agradece muito, muito mesmo pela ajuda. Porque, sabe, do contrário, a gente ficaria aqui 1 mês, 2 meses, ou quem sabe até quando, né? E graças a vocês, isso foi possível. E eu agradeço, nós duas agradecemos. Obrigada. Essa é a cidade de Carauari, no interior do Amazonas. Ela fica a 787 quilômetros da capital, Manaus. De barco, a viagem chega a durar 7 dias. Aqui vivem aproximadamente 30 mil habitantes e eu sou um deles. Meu nome é Murilo, eu tenho 14 anos e junto com meu primo João Pedro, nós formamos uma dupla missionária. Minha dupla missionária começou num culto de sábado normal. Aí no final do culto teve uma reunião com as duplas missionárias. O Murilo foi lá onde eu estava, ele me fez o convite. Aí eu cheguei no João Pedro e disse: João Pedro, bora fazer dupla comigo? Aí rapidamente eu aceitei, né? Eu escolhi o João Pedro porque ele é meu primo e a gente tem um convívio maior, a gente tem um convívio de mais tempo. Somos amigos, né? Desde que éramos pequenos. Como dupla missionária, a gente escolhe um estudo que seja mais fácil para a gente e para as pessoas que a gente está dando estudo. Nós escolhemos as pessoas que a gente conhece, né? Nossos parentes ou nossos amigos. As pessoas que a gente brinca, que a gente tem um convívio com elas. É melhor de dar, né, para pessoas que a gente conhece, porque a gente não fica com tanta vergonha, a gente fala com elas como se estivesse falando normal no dia a dia. O método que a gente mais usa, a gente vai na casa das pessoas. A gente escolhe os amigos da vizinhança, que ficam mais perto de casa, que a gente pode ir andando, ou de bicicleta. Dar estudo bíblico me tornou um garoto com menos vergonha, né? Com menos timidez. Das pessoas que nós demos estudo, um dos estudos que eu mais gostei foi do meu tio Ivonei, né? A minha vida familiar estava ruim, minha vida espiritual não estava indo nada bem, estava tudo de cabeça para baixo. Por isso que a gente começou a dar estudo e fazer orações. Quando ele foi dar estudo bíblico para o tio dele, eu disse: filho, procura outra pessoa para dar estudo bíblico. Eu acho que não é o momento para o seu tio agora. E ele disse: mamãe, eu só tenho que fazer a minha parte, o resto é do Espírito Santo. Outras pessoas já tinham vindo aqui em casa também me dar estudo também, né? Mas aí desistiram, mas os meninos não desistiram, eles foram persistentes. Sem eles eu acho que eu não tinha conseguido não sair da vida que eu estava levando. O compromisso desses 2 garotos em trazer o evangelho para mim mudou a minha vida. Quando o tio dele aceitou a mensagem, eu fiquei até um pouco envergonhada de ter feito esse comentário para eles. E eles levaram. É importante dar estudo bíblico porque é uma missão que Deus deu pra gente. A gente dá o estudo para a pessoa, mas quem vai converter a pessoa é o Espírito Santo. É um sentimento maravilhoso, né? Uma alegria muito grande ver as pessoas que estão na igreja, porque você foi lá, convidou, deu estudo, orou. Nós somos garotos normais que gostamos de jogar, mexer no celular, assistir vídeo, só que a gente também gosta de sair por aí, pregar o Evangelho de Deus. O que nos torna diferentes é que, desde bebês, nossos pais nos ensinavam sobre Jesus, mas não é todos que têm essa sorte, né?
Nem todos têm a sorte de nascer num lar cristão, né? Mas pessoas, elas seguem caminhos ruins, né? E com isso elas sofrem e levam outras pessoas a sofrerem também. A gente prega para pessoas assim, que vivem sem esperança. A gente prega para garotos mais jovens da nossa idade, para que eles possam conhecer a Deus mais cedo, para não se meterem em vícios. Quando eles pregam para crianças, adolescentes, da idade dele, é como se eles estão levando esperança, porque nós vemos tanta criança, adolescente envolvido com droga, com prostituição, e eles são luz. A primeira pessoa que nós demos estudo e se batizou foi o Luiz. Ele é um vizinho lá de casa. Aí a gente ia para a casa dele andando, que era bem perto dali. Estudar a Bíblia com eles era legal, porque eles eram calmos, eles não se estressavam. Eles eram bons para mim, eles são os melhores amigos para mim. O estudo com o Luiz era até engraçado, porque a gente ia na casa dele, na maioria das vezes ele estava dormindo. Conhecer Jesus e ainda criança é bom para mim. Isso me deixa longe de coisas ruins. No final do estudo nós levamos ele para o Caleb e no final do Caleb ele resolveu entregar a vida a Deus pelo batismo. Eu também quero ensinar a Bíblia, como ele e o João Pedro me ensinaram. O sentimento dele é de felicidade, né? Pelo trabalho que estão desenvolvendo. Às vezes eles chegam contando que alguém está aceitando o estudo, está mudando de vida, a coleguinha que tinha um comportamento diferente agora está com um comportamento muito melhor. E ele passa isso com uma felicidade para a gente. As crianças não são só o futuro da igreja, também são presente, né? Não tem idade para poder falar de Deus para as outras pessoas. Não basta só a gente querer ver as pessoas no céu, não, a gente tem que também fazer a nossa parte. Quando termina o estudo, a gente sai de lá sabendo mais do que a gente sabia. Várias pessoas, elas estão hoje na igreja, né? Mas nem todas têm dupla missionária, nem todas estão dando estudo. Nós esperamos ver as pessoas que estão na igreja, todas envolvidas na missão, né? Porque a seara é grande, né? Mas os trabalhadores lá são poucos. O Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia da Faculdade Adventista da Amazônia, o SALT-FAAMA, realizou um concílio especial que preparou os formandos para os desafios do Ministério Pastoral. Confira na reportagem. Os alunos que estão concluindo o curso de teologia vivem um período de transição da sala de aula para o Ministério Pastoral. Foi por isso que o SALT-FAAMA realizou um concílio ministerial, evento que contribuiu para o preparo dos formandos e suas famílias diante dos desafios do início da carreira ministerial. Embora tenham tido contato com a igreja através das práticas pastorais, tenham aprendido sobre procedimentos, mas vão viver agora uma nova etapa da vida. Então essa transição é importante, esse momento é importante para ajudá-los a se ambientar e inserirem de maneira mais apropriada naquilo que vai ser os próximos anos da vida deles até a volta de Jesus. Cuidar da igreja, do rebanho de Deus, do ministério pastoral que foi confiado a eles. Esse concílio é uma iniciativa do SALT-FAAMA, através da sua área ministerial, de recapitular com os nossos alunos as experiências teológicas e práticas que eles tiveram ao longo do curso, reafirmando e motivando no coração deles o amor e a fidelidade a Deus, em primeiro lugar, a família e também a Igreja do Senhor, povo de Deus. O tema do evento, Fidelidade até o Fim, foi escolhido com um propósito especial. O nosso tema, Fidelidade do início ao fim, na realidade, tem como objetivo ajudar os nossos formandos a compreenderem que tão importante quanto o início do ministério é o final do ministério. É preciso que eles tenham uma carreira ministerial completa e que, diante dos desafios que a vida impõe, as dificuldades, eles possam superar tudo isso e chegar até os braços do Senhor Jesus. O concílio abordou diversos temas, dentre eles a mensagem adventista, liderança, finanças, ritos, procedimentos, experiências e os desafios do ministério pastoral.
E esse concílio, ele contribuiu para a minha formação ministerial de uma forma muito específica, porque ele relembrou tudo aquilo que eu vivi nesses últimos 4 anos. Foram conselhos pontuais, informações muito precisas em relação ao que a gente vai viver na prática a partir de agora, nesse novo momento da nossa formação que ainda não terminou, uma vez que seremos aspirantes da igreja. E nós temos somente a agradecer aos nossos professores e aqueles que organizaram esse programa, que foi muito bonito e benéfico para toda a nossa família, o Seminário Saúde Fama. E o aprendizado foi além dos seminários. O evento permitiu momentos de interação e trocas de experiências. A importância disso é ver a experiência de alguém que passou pelo caminho para não cometer os mesmos erros e aprofundar os acertos que foram feitos por aqueles que já passaram pelo caminho. Hora da sua boa notícia por aqui e é só enviar mensagem para o número 12 98135 2908, que é o nosso WhatsApp. Solta aí. Carlene Silva, de Taquara, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Darcy. Gosto muito do seu programa. Mande um abraço para a cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul. Eu quero mandar não só para Taquara, mas para todo o Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês, para todos os gaúchos, tá bom? José Raimundo, de Pojuca, na Bahia. Boa noite, minha irmã Darcy. Eu amo demais a revista Novo Tempo. Aquele abraço de coração. Para você também, obrigada pelo seu carinho, viu? Tudo de bom para você. Tiago Silva, de Juazeiro, na Bahia. Olá, Darcy, boa noite. Depois de muito tempo sonhando, eu e minha esposa visitamos os estúdios da TV Novo Tempo. Foi uma alegria enorme lhes encontrar. Que legal, olha só, tirou até aqui no cenário. Um abraço para vocês, Deus abençoe. A seguir, você vai ver como o metaverso tem sido usado como ferramenta para levar a mensagem do Evangelho adiante. Eu volto já com essa e outras boas notícias para você. Estamos de volta e é hora de acompanhar o quadro Missão 360 Graus. Vamos ver juntos? Imagine estar neste local 100 anos atrás, quando um evangelista adventista entrou em cena andando de bicicleta. Ele não tinha ideia de que sua visita a essa pequena cidade um dia afetaria milhares de vidas e alcançaria o mundo todo. Estou perto de Elgowra, uma cidade agrícola a pouco mais de 300 quilômetros de Sydney, na Austrália. Na década de 1890, um comportor evangelista chamado Philip Heck pedalava sua bicicleta por essa estrada. Ele conheceu Thomas Kent, um fazendeiro, que acabou comprando essa cópia do Grande Conflito. O Sr. Kent ficou convencido sobre o sábado e começou a emprestar esse livro aos fazendeiros vizinhos. Ele não conhecia nenhum outro observador do sábado, mas escreveu aos editores do livro e eles lhe contaram sobre uma reunião de grupo em Sydney. Ele foi visitar o grupo e foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Ashfield, em 1898. Quando Thomas voltou para casa em Elgowra, ele reuniu outras famílias e começou uma igreja em sua casa. Mais tarde, eles construíram essa igreja de tijolos de barro, que não está mais em uso. Mal sabia Philip Heck qual seria o impacto de vender aquele livro. O legado deste pequeno grupo de agricultores na Igreja Adventista do Sétimo Dia na Austrália e ao redor do mundo tem sido profundo. Seus descendentes incluem mais de 100 obreiros denominacionais, pastores, educadores, administradores e missionários no Pacífico Sul e em todo o mundo. Igrejas foram plantadas e milhares entraram na igreja por meio de seu ministério. I just want to thank God that Philip Reiki. Agradeço a Deus porque há mais de 100 anos, Philip Reiki montou em sua bicicleta e foi até o meio do nada e compartilhou o amor de Jesus com o fazendeiro Thomas Kent. Agora veja bem, aquele fazendeiro era avô do meu avô.
Há um pequeno grupo de nós andando de bicicleta de Washington para St. Louis, em homenagem a Philip Ryken e seu lindo ministério. Estamos compartilhando literatura adventista ao longo do caminho. Eu coloquei meses e anos de trabalho duro com o grande conflito e sabia que estava plantando a semente que um dia daria frutos. Nossa alegria agora não se compara com a alegria que sentiremos quando encontrarmos no reino de Deus aqueles a quem dedicamos nossos esforços. Uma das grandes promessas de Jesus no livro de Apocalipse é essa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Hoje eu quero compartilhar com você a história de alguém que dedicou sua vida à missão até a sua morte. Essa é a história de um jovem chamado David. Nascido em um lar humilde, ele começou a trabalhar muito jovem para ajudar ali na sobrevivência da sua família. Pela influência do seu pai, quando ele era ainda juvenil, ele começou a sentir ali no seu coração o chamado de Deus para servi-lo em sua missão. Em uma reunião de missionários, David teve a oportunidade de encontrar pela primeira vez com Robert Moffat, que pouco antes havia chegado da África. E olhando ali nos olhos de David, Moffat disse a ele: existe uma grande planície no norte da África, onde nós podemos avistar a fumaça de centenas de aldeias indígenas. E até hoje, nunca qualquer missionário chegou até aquele local. Imediatamente, David respondeu: pode contar comigo, eu vou para esse lugar. 2 anos depois, ali após concluir os seus estudos, David estava finalmente pronto para ir ao local que ele havia prometido. Depois de 6 meses ali aprendendo a língua daqueles índios, ele começou a ensinar para aquela aldeia a palavra de Deus. Certa época, uma grande seca atingiu aquela região e eles ficaram sem água. E o feiticeiro ali de uma das tribos buscou David e o desafiou a conseguir água, já que ele havia tentado todas as suas feitiçarias e nada havia funcionado. E David, ele aceitou o desafio. Com a ajuda de alguns homens, David cavou com pás ali de madeira, fazendo um canal entre um rio, que estava a certa distância, e que chegava até a aldeia. E esse foi depois reconhecido como um dos primeiros sistemas de irrigação no continente africano. As dificuldades foram muitas. David lutou com todas as suas forças contra o tráfico de escravos durante os anos que ele serviu ali no território africano. Ele fundou escolas. Ele abriu caminhos para o comércio que, de certa forma, trariam uma melhor vida às tribos indígenas ali daquela região. A história nos conta que em 1871, um repórter chamado Stanley, ele partiu da Inglaterra com o propósito de conhecer melhor a história de David. E depois de encontrá-lo, o próprio repórter afirmou que ele havia saído da sua terra natal com um coração de ateu, mas vendo a piedade, a gentileza, a humildade, o zelo, o amor daquele velho homem, a sua simpatia por David foi pouco a pouco aumentando até o ponto que ele se converteu à fé cristã. E Stanley ele escreveu algo assim: eu fui convertido por ele, apesar de que ele nem tentou me mudar. Não foi a pregação de David que me converteu, foi a sua vida. Em 1873, David Livingstone, acometido de malária, ele foi encontrado morto, de joelhos ao lado da sua cama, com a cabeça entre as suas mãos. Milhares de pessoas que ouviram e aceitaram Jesus Cristo em suas vidas foram prestar-lhe ali o seu último adeus. Tinham tanto amor por David que não queriam ficar sem ele. Por essa razão, 2 fiéis companheiros de viagem retiraram o coração de David e o enterraram debaixo de um carvalho em Chitambo, na Zâmbia. E o seu corpo foi então embalsamado para que as pessoas e as demais aldeias pudessem se despedir antes que ele fosse enviado de volta para Londres. Sem dúvida alguma, esse foi um dos grandes missionários do século XIX. Como alguns dizem, o coração de David Livingstone está na África. Seu corpo descansa na Inglaterra, mas a sua influência continua até os nossos dias. Sem dúvida alguma, na experiência de David Livingstone, nós encontramos a história de uma vida dedicada ao serviço ao próximo, cumprindo a missão de fazer discípulos em todos os lugares desse planeta. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa é a promessa do Mestre.
E você, já sabe como cumprir a missão de Deus através da sua vida? A Igreja Adventista do Sétimo Dia Central do Rio de Janeiro comemorou no dia 10 de dezembro seu centenário com a reinauguração do templo. Acompanhe os detalhes da história desta igreja com a correspondente Fabiana Lopes. No início do século XIX, imigrantes europeus chegavam ao Brasil fugindo da desordem causada pela Primeira Guerra Mundial. Entre eles estava José Augusto Valado, que conheceu a futura esposa na Igreja Central do Rio de Janeiro. Eles tiveram 3 filhos e um deles é ancião há quase 6 décadas nesta igreja. Meu pai era comportor e ele tinha uma paixão especial pela comportagem. Não sei, o meu pai ele era apaixonado pela comportagem. Então, a minha irmã, a Jerusa e a Noêmia e eu, pagamos sempre o nosso estudo à custa da comportagem. A Igreja Central Rio passou por 5 endereços distintos, tendo seu início com membros da Igreja do Meier, incluindo Silvina Lobo Valado, a mãe do ancião Samuel Valado. Essa igreja ela nasceu aqui na Praça da Bandeira, na Rua Senador Furtado. Depois foi para o Estácio, na Rua Maia Lacerda, e volta depois para a Praça da Bandeira, na Rua do Matoso, e durante muitos anos, quase 40 anos esteve lá, e depois ela vem para a Travessa Doutor Araújo, que é um terreno muito maior. Eu acabei descobrindo nesse processo de pesquisa, de investigação da história da igreja, que a minha família foi impactada a partir da mensagem que saiu daqui e que alcançou meus pais lá no interior de São Paulo, através da Voz da Profecia. Na cerimônia de reinauguração, autoridades eclesiásticas, civis, pastores e amigos prestigiaram o centenário. Então aqui eu vivi uns momentos muito felizes, que eu me casei. Aqui nasceram minhas 2 filhas quando eu era pastor. A reforma da Igreja Adventista Central do Rio de Janeiro durou quase 200 dias, com a participação de dezenas de funcionários. Entre eles, a engenheira civil que foi responsável pela obra. Kerly, conta pra gente, como foi que você conheceu a Igreja Adventista? Bom, eu conheci através do meu sócio. Ele é adventista há muitos anos. O tesoureiro da Associação Rio, pastor Alexandre, acho que sentiu-se no coração dele de me chamar para fazer um estudo bíblico e eu aceitei. Fiz o estudo bíblico no decorrer da obra e depois eu senti no meu coração a vontade e a necessidade de fazer um batismo. E hoje, quando nós temos essa igreja renovada, o nosso compromisso é renovar e intensificar o nosso propósito de pregação do Evangelho, porque nós não queremos passar mais 100 anos aqui. Você já ouviu falar em metaverso? Uma tecnologia que mistura o real com o virtual. E além de criar novos formatos de interação social, também pode ser usada como ferramenta de evangelização. Foi isso que o UNASP Campus São Paulo apresentou no último simpósio universitário. Acompanhe mais detalhes na reportagem da Thaís Fowler. Hoje em dia, para acessar a internet, você precisa digitar www.unasp.br, por exemplo, ou acessar aplicativos no celular. Mas em breve isso irá mudar e a gente poderá, de fato, entrar na internet como se fosse um lugar real. O nome dessa nova fase da internet se chama metaverso. Esse foi o tema abordado pelo UNASP Campus São Paulo no simpósio universitário que relacionou pela primeira vez a religiosidade e esse novo universo. O simpósio universitário é o espaço onde se discutem temas e tendências atuais, né? Então, trazer esse tema do metaverso para o simpósio universitário tem toda a relevância, porque aqui temos jovens, pessoas que estão nesse novo mundo digital. Então, discutir esse tema com a nossa identidade, com a nossa missão, ele é de alta relevância dentro do simpósio universitário adventista. O evento contou com 5 oficinas diferentes. Entrevistas com docentes da área de tecnologia ou religião e uma palestra realizada pelo pastor Odailson Fonseca sobre identidade e missão. Nós temos a obrigação de entender esse metaverso do universo deles para que eles se sintam protagonistas do Evangelho.
Eu falei há pouco, né? A missão da igreja é uma verdade que não muda, mudando sempre a apresentação dessa verdade. A apresentação muda, da televisão para o jornal, para a rádio, do papel para o digital e do digital para o multiverso desse metaverso que nem sabemos como usar um TikTok. É obrigação nossa a gente pensar com eles, para que a gente possa fazer com que essa nova geração também viva a geração da verdade e Jesus volte mais cedo. As oficinas relacionaram o metaverso com o mercado financeiro, Lei Geral da Proteção de Dados, graça, evangelização, desempenho e alta performance com inteligência de dados. Eu vejo um momento como esse, que é um momento da gente refletir e de a gente também se atualizar sobre as possibilidades que a tecnologia permite fazer. E tem coisas novas vindo aí, então é importante a gente já estar na dianteira desse processo para que a gente já saia na frente, né, em termos tecnológicos, para investir na questão principalmente de evangelismo, né? Para muitos, o metaverso ainda está distante. Já para outros, como o senhor Osvaldo, essa é uma oportunidade de exercer a missão. Hoje em dia, viver sem estar conectado é difícil. Se você não se conecta, você fica perdido no mundo. Então, eu acho importante, sim, que a igreja assim, faça simpósios como esse aqui. Mesmo que essa nova tecnologia ainda pareça algo distante, a Carol provou que isso já é uma realidade. Nós somos as segundas brasileiras a apresentar o TCC no metaverso. A primeira foi em junho, com uma menina da área de direito, que ela se formou e ela falou sobre NFT no TCC dela. Então ela foi a primeira brasileira a apresentar o TCC no metaverso. E nós fomos as segundas agora. E no nosso meio, acho que nós somos as primeiras. Ela também incentiva a necessidade de estarmos inseridos neste universo. As pessoas, depois da pandemia, elas pararam de congregar, elas pararam de ir na igreja. Então, elas estão ali no metaverso, até na internet, navegando por navegar sem um propósito. Então, vai que a gente está ali numa salinha e simplesmente a pessoa entra e quer desabafar, quer conversar, quer entender um pouco mais de Jesus e a gente está ali à disposição. A Associação Brasileira de Qualidade de Vida criou em 1996 o Prêmio Nacional que visa apoiar, estimular, reconhecer e disseminar organizações que desenvolvem as melhores práticas em programas de qualidade de vida. E mais uma vez, neste ano de 2022, o Hospital Adventista de Manaus foi premiado. Neste ano, o Hospital Adventista de Manaus participou da 25ª edição do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, o Prêmio ABQV. Essa iniciativa promovida pela Associação Brasileira de Qualidade de Vida, ela visa apoiar, estimular e reconhecer as organizações que desenvolvem práticas de excelência na melhoria da saúde, bem-estar, proporcionando assim qualidade de vida aos seus colaboradores. É por isso que a instituição realiza atividades específicas em favor da sua equipe assistencial e administrativa. O Hospital Adventista, ele cuida de quem cuida. Dentro desse contexto, nós temos alguns programas voltados para a qualidade de vida e o bem-estar. Como, por exemplo, o check-up Outubro Rosa, que é o check-up que nós fazemos com as mulheres, dentro do mês de alusão. O dos homens também, que é o Novembro Azul, um check-up para os homens. Nós temos o Cuidar Mamãe, que é um programa que nós desenvolvemos com a gestante da nossa instituição. Nós temos o Momento Me Faz Bem, que é uma interação via live, com os temas de acordo com o mês de prevenção, seguindo o calendário da Organização Mundial da Saúde. Temos também ginástica laboral e entre outros. E o hospital também recebeu o reconhecimento das boas práticas, intitulado pelo Prêmio de Amigo do Ambiente, da Secretaria do Estado de São Paulo. Um reconhecimento pela gestão de resíduos, água e energia na sustentabilidade organizacional. Hora de interação com você aí de casa e a sua boa notícia aqui no Revista. É só enviar para o nosso WhatsApp, 12 98135 2908. Mostra aí. Maria Francisca, boa noite, Darcy. Amo o seu programa. Obrigada pelo carinho. Um beijo para você, Maria, e para toda a sua família, viu? Ione Patrícia, de Salvador, na Bahia. Boa noite, Darcy. Tudo bem? Graças a Deus, na paz. Minha boa notícia é que fiz a renovação de votos com meu amor. Que legal. Que Deus continue abençoando vocês como casal e que o Senhor seja o centro dessa união, viu?
Ricardo Brito, boa noite. A minha boa notícia é que através do ensino bíblico da Novo Tempo, eu aprendi que devemos guardar o sábado. Glória a Deus por isso. É isso aí, o sábado foi feito para nós. É deleitoso, Deus te abençoe, viu? Vamos para um rápido intervalo? Mas daqui a pouco você vai ver como foi a investidura de novos líderes da Igreja Adventista na região norte do país. Eu volto em instantes. Estamos de volta e vamos saber o que foi destaque no mundo com o pastor Williams Costa Júnior, da ANN. Nas próximas semanas, a ANN vai apresentar uma retrospectiva dos destaques da Igreja Adventista do Sétimo Dia nesse ano. Junte-se a nós para recordar quão grandes coisas o Senhor fez por seu povo, por sua igreja e por cada um de nós. A agência humanitária ADRA, nas Filipinas, enviou profissionais a diferentes províncias afetadas pelo tufão Rai. As equipes da ONG estavam trabalhando em coordenação com unidades do governo local para fornecer a melhor assistência possível a famílias e indivíduos afetados e apoiar as comunidades destruídas pelo tufão mais poderoso do ano. Rai deixou para trás um rastro de destruição maciça e deslocou mais de 1.800.000 pessoas de forma repentina. Essas pessoas ficaram na incerteza sobre onde conseguir recursos necessários para sobreviverem. A ADRA Filipinas, juntamente com os serviços comunitários adventistas e a missão Hope Channel do norte do Mindanao, conversou com mais de 800 famílias para identificar necessidades básicas. Elas expressaram necessidades de alimentos, água potável, kits de higiene, conserto de abrigos e remédios. Inicialmente, a ADRA distribuiu assistência a mais de 850 famílias na região de Surigão, no sudeste do país. A cidade de Florença, na Itália, ganhou uma rua com o nome de Ellen Gold White. A cerimônia de renomeação da rua contou com a presença de Alessandro Martini, vereador de Florença, e do presidente dos Adventistas na Itália, Stefano Paris. Este é um grande dia para Florença e para nossos cidadãos, e principalmente para a comunidade adventista. Palavras ditas em homenagem a uma mulher que teve um papel fundamental no desenvolvimento da Igreja Adventista. Para nós, saber que pessoas não adventistas também a admiram é incrível. Ela foi um pilar da nossa religião e deu grande força ao movimento adventista durante seus mais de 70 anos de trabalho e dedicação. Então, que ela seja reconhecida dessa forma em 2021 é uma enorme satisfação. Usar o nome de uma mulher, o que é muito importante, mas de uma grande mulher que não só ajudou a fortalecer a comunidade adventista em Florença, mas também que lutou para fortalecer o bem aos outros, ensinando sobre saúde e educação e influenciando grandemente as novas gerações, é simplesmente maravilhoso. Quem melhor que ela para ter uma rua em sua homenagem? Este gesto também é uma maneira de consolidar o vínculo entre a comunidade adventista e a cidade de Florença. E estamos muito felizes por poder participar deste momento histórico. Os delegados da Conferência Geral Especial votaram para permitir a inclusão de uma nova seção na Constituição da Associação Geral. O item permite aos delegados participarem digitalmente em futuras sessões da conferência. Isso no caso de surgirem circunstâncias imprevistas e inevitáveis, como uma pandemia. A votação unânime ocorreu durante uma sessão de um dia e um item, em menos de uma hora, na sede da Igreja Adventista em Silver Spring, Maryland, nos Estados Unidos, no dia 18 de janeiro desse ano. Um centro de vida saudável foi inaugurado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em Chiapas, no México. O Centro de Vida Sana Dr. Feliberto Verdugo Ávila oferece remédios naturais
e medicina preventiva com foco na saúde integral da mente, corpo e do espírito. Dezenas de administradores, líderes e fiéis locais e nacionais da igreja participaram da cerimônia de inauguração em Tuxtla Gutiérrez, no sul do país. O presidente da Igreja Adventista em Chiapas, Inácio Navarro, comemorou. Este é um momento muito especial para inaugurar um centro como este. O local, que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, é um espaço missionário onde vai ser apresentado o plano de Deus para restaurar a criação e será proclamada em breve a vinda de Jesus. Vida Sana começou a ser construída em 2018, quando, durante todo o ano, a igreja em Chiapas dedicou suas iniciativas missionárias e atividades para a saúde. O centro tem capacidade para atender 100 pacientes por vez. O presidente da igreja na América Central, Eli Henry, visitou o local e parabenizou a igreja e seus líderes por construírem algo tão bonito que representa a Deus. Durante este ano, semanalmente, o presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Ted Wilson, compartilhou mensagens especiais com a igreja em nível mundial. Entre outros assuntos, Wilson passou por cada uma das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, falando sobre o que significam e como foram escolhidas. Saudações, amigos! No início deste novo ano, gostaria de convidá-los a se juntarem a mim em uma jornada emocionante ao explorar o que a Bíblia tem a dizer sobre muitos tópicos importantes e relevantes para nós hoje. Como vocês devem saber, nós, adventistas do sétimo dia, baseamos todas as nossas crenças na Bíblia e somente na Bíblia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem, nem nunca teve, um credo estabelecido. Em vez disso, temos uma coleção de 28 crenças fundamentais que expressam o que acreditamos que a Bíblia ensina. Semana a semana, nos próximos meses, vamos explorar cada um desses ensinamentos bíblicos um por um. Cerca de 400 pessoas na Ilha Margarita, na Venezuela, receberam serviços médicos gratuitos graças a dezenas de médicos e profissionais de saúde adventistas do sétimo dia. Eles doaram tempo e recursos durante 4 dias. A iniciativa atraiu dezenas de adventistas com seus amigos para cuidar dos médicos tão necessários em um país que luta com grandes desafios econômicos. Os serviços gratuitos incluíram oftalmologia, psicologia, odontologia, medicina geral, serviços de verificação e pressão arterial e muito mais. Os participantes também ouviram palestras sobre prevenção e os 8 remédios naturais para uma vida saudável. O presidente da Igreja Adventista para o Nordeste da Venezuela, Elder Rubio, destacou: "Esta é a primeira vez que podemos oferecer serviços médicos a quase todos os adventistas de um único estado, bem como a várias pessoas na comunidade. Queríamos que eles soubessem que tem uma igreja que os ama e apoia." Um programa infantil produzido na Austrália que levou a história de Jesus aos lares de milhares de famílias em todo o mundo comemorou seu 100º episódio. The King's Kids, Filhos do Rei, celebrou o marco com uma estreia especial em 18 de fevereiro. Alcançar 100 episódios é uma conquista significativa para The King's Kids, que é uma colaboração entre a Adventist Media, a Abide Family Ministries e a sede da Igreja do Pacífico Sul. O programa foi lançado em 2020 para ajudar e ministrar as famílias durante o primeiro bloqueio prolongado da Covid-19. Desde então, tornou-se um sucesso internacional, transmitido em mais de 70 países, preenchendo uma lacuna de TV cristã para crianças. No dia 19 de janeiro, a Casa Publicadora das Filipinas se mudou oficialmente para uma nova sede em Silang, Cavite, nas Filipinas. Diante da situação de pandemia, o programa de inauguração foi realizado virtualmente e presencialmente.
A liderança adventista na região do sul do Pacífico Asiático, nos 3 campos administrativos locais nas Filipinas, nos seminários do Ministério de Literatura e coportores evangelistas, participaram da cerimônia de dedicação da nova unidade de publicação. Bem, estas foram as notícias da ANN. Acesse o nosso canal no YouTube, Canal Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Clique no botão inscrever-se e fique atualizado com as últimas informações da Igreja Adventista em todo o globo. Antes de nos despedirmos, eu quero compartilhar boas notícias do livro de Salmos, capítulo 126, versículo 3. O texto diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Visite sempre o nosso canal no YouTube e o nosso site oficial, adventist.news/pt. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor e esperança. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço. Receber um diploma é sempre uma grande conquista. Para algumas mulheres no Amazonas, foi o primeiro. A repórter Deise Bezerra foi lá no interior da capital para acompanhar de perto a investidura das novas líderes da região. Quem nunca sonhou em um dia se formar e receber em mãos um diploma? Mas por trás de cada conquista dessa, encontramos histórias de superação. Quando eu cheguei na minha casa, sentei, olhei para o meu abacateiro e disse: eu vou vender meus abacates todinho e vou pagar a minha toga para me fazer o meu curso. E na mesma hora eu tive a ideia de mandar pelo WhatsApp para a igreja, né? Para o grupo da igreja. Aí, na hora que eu coloquei, anunciei, todo mundo quis comprar. Faltou foi mais abacate para me vender. No mesmo dia eu paguei tudinho minha roupa. Estou aqui hoje na final, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Estava fazendo curso, né? Oramos, né? Uma pela outra. Aí Deus abriu as portas para nós. Vamos vender roupa, né? Vender roupa de brechó. Aí nós estávamos vendendo, só que ainda não tinha dado ainda, né? Pra gente pagar. A gente vamos orar de novo. Nós oramos. Aí Deus abriu as portas, fomos limpar um quintal, né? Da minha irmã, varrer. E aí nós ficamos muito contentes e a bênção chegou, né? E agora nós somos uma dupla, né? Nós duas sempre fomos. E nós vamos ganhar alma para Jesus, né? Tem muita alma para a gente ganhar para Jesus. Mas hoje é dia de festa em Novo Airão, a 200 quilômetros de Manaus. Só aqui serão 67 mulheres investidas no curso de liderança para elas. Com direito à mesa posta, entradas, entrega de diplomas e muitas fotos, as novas líderes conquistaram a formação. O objetivo do curso de líderes para mulheres na Igreja Adventista em toda a divisão sul-americana é formar líderes não somente para o Ministério da Mulher, mas também para atuar em todas as áreas da igreja. No nosso campo, na ASEAN, nós temos mais de 1.200 mulheres que serão investidas ainda esse ano. Esse curso de capacitação que elas recebem de liderança ajuda muito nessa área também, para elas se capacitarem a servir a igreja, até numa função como um ancianato, que é um subpastor da igreja. E há muito tempo eu estava afastada e através do curso do Ministério da Mulher resolvi voltar para a igreja e decidi também ajudar outras pessoas também a voltar para os braços de Deus, como eu fiz essa escolha. Essa formatura é algo que realmente foi plantado no nosso coração. Então nós preparamos tudo isso aqui juntas e chegamos até aqui, porque muitas nunca se formaram em nada. Então, ser formada em líder para desenvolver a missão de uma forma poderosa no ano de 2023. Final de ano chegando e é hora de rever as metas e celebrar as conquistas. Mas na Faculdade Adventista da FAAMA, mais do que metas, essa época é marcada pela realização de sonhos. Confira os detalhes na reportagem. Ronilson nasceu com paralisia cerebral, mas isso não o impediu de sonhar. Lutou contra o preconceito, desafiou seus limites, enfrentou uma pandemia e nos últimos 4 anos dedicou-se para ser um pastor. Ele e outros formandos da educação básica e do ensino superior da FAAMA viveram um momento especial no último final de semana, a formatura.
Formatura significa alegria, celebração, contentamento. Não apenas de quem se forma, porque esse momento também é da família, esse momento é dos professores, esse é o momento da instituição, da FAAMA. Juramento, discurso, risos, lágrimas. O final do ano no colégio da Faculdade Adventista da Amazônia foi assim, um misto de emoções. Celebração, superação, mas acima de tudo, gratidão a Deus. Depois de um período tão conturbado que o Brasil e o mundo vivenciou com a pandemia, esse momento de formaturas da educação básica, os nossos alunos dos 9º anos, os nossos alunos do ensino médio, é um momento para nós termos a certeza de que até aqui Deus nos ajudou e nos abençoou. É um momento de festa, é um momento de alegria, famílias encantadas, emocionadas, e é um momento também de ter a certeza de que o nosso Deus tem abençoado a FAAMA e também a educação adventista. No ensino superior não foi diferente. Muita emoção e homenagens nas formaturas da 2ª turma de Pedagogia da FAAMA e da 10ª turma do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia sediado na FAAMA. E cada formatura reforça a missão da instituição. A nossa missão é viabilizar o sonho dos alunos no alcance da sua profissão, da sua vocação, para que eles saiam daqui prontos para servir a comunidade, a igreja e a pátria. No final de todas as solenidades, essa cena se repetiu. O certo é que por trás de cada uma delas existem lindas histórias de superação. Não é à toa que existe o slogan FAAMA, onde os sonhos se realizam. Primeiramente, eu dou toda a honra e o louvor a Deus. Ele realizou esse sonho de 17 anos com muita luta, sacrifício, mas a gente vê Deus nos guiando em todo o percurso que hoje se encerrou esse círculo. A educação adventista tem educado gerações, desde o infantil ao ensino superior. Atualmente tem mais de 500 unidades espalhadas pelo país. Em Governador Valadares, Minas Gerais, a rede vai expandir com a construção de um novo prédio, para assim conseguir atender mais famílias com uma educação que transforma. A Rede Adventista de Educação possui 3 unidades na região leste de Minas Gerais. Pelo conteúdo oferecido, a Escola de Governador Valadares vinha precisando de um ambiente maior, para assim atender melhor aos alunos. Durante muito tempo, pessoas de confiança, corretores, estiveram buscando o local ideal para o Colégio Adventista de Governador Valadares. Nada foi encontrado tão bem localizado como este local aqui. Aqui funcionava o escritório da Igreja Adventista para o leste de Minas. Então, decidimos, em decisão unânime do Conselho, tirar o escritório daqui para ceder o local para a Escola Adventista em Governador Valadares. É a Igreja Adventista investindo na educação no leste de Minas. O novo prédio ficará localizado na região central da cidade, onde funcionava o antigo escritório da igreja para o leste mineiro. A nova estrutura terá 7 andares com 21 salas de aula. Para oficializar a nova etapa, uma cerimônia de lançamento da pedra fundamental foi realizada. Aí a gente chega aqui na União Sudeste Brasileira, que está no estado do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aqui nós temos 40 unidades por volta de 25 mil alunos e nós chegamos agora então em Governador Valadares, na Associação Mineira Leste, e estamos aqui para receber um grande presente como educação adventista. É uma educação que prioriza o indivíduo, trabalhando valores de família, colocando neles bases sólidas que vai permitir eles enfrentarem um mundo competitivo e cruel, mas com princípios éticos, cristãos e eternos. Atualmente, o Colégio Adventista de Governador Valadares tem a capacidade de atender até 700 alunos. Com a nova estrutura, ele conseguirá atender até 1.500 estudantes. E com isso também inclui o ensino médio e podendo assim ampliar o atendimento para as famílias. Uma dessas famílias é a de Tarcísio e Lorena. Há 4 anos, o casal mantém as filhas Milena e Rebeca na escola adventista. Para nós é uma alegria muito grande, porque é uma instituição que oferece para nós uma base educacional muito bacana.
além de cultivar valores muito parecidos com o que nós temos. O fato da escola estar construindo essa nova estrutura vai nos possibilitar mantê-las aqui, inclusive no segundo grau, né, que é algo que a gente preza, é algo que a gente deseja e que traz muita alegria ao nosso coração. Mais de 1.000 adolescentes voltaram a se reunir no evento Celebratim após uma pausa por conta da pandemia. A turma animada celebrou as conquistas dos desafios que realizaram durante o ano. Para celebrar o cumprimento das atividades que os adolescentes de Salvador e região metropolitana realizaram em 2022, foi organizado o Celebratim, que estava sem acontecer há 2 anos, por causa da pandemia. O trabalho realizado pelas bases ajuda no envolvimento dos adolescentes com a igreja e o serviço missionário. Mesmo todo mundo sendo mais ou menos da faixa etária, são mentes diferentes, são pessoas diferentes, então tem muita complicação do tipo, às vezes tem os desafios que as pessoas, alguns não querem fazer, outros querem fazer, e aí tem aquele processo de todo mundo ter que participar, mas eu acho que no final das contas, só da gente estar aqui com a base e praticamente todo mundo da base já é muito satisfatório, porque o foco de tudo é levar Jesus para os adolescentes, né? Eu acho que é para isso que tem a base Life. Eles já deixaram de ser crianças, mas ainda não são jovens. Eles são os adolescentes e, através da base Tim, são encorajados a cumprirem alguns desafios que fortalecem a comunhão, o relacionamento e a missão. Estamos felizes porque conseguimos reunir os nossos adolescentes nessa edição do Celebratim 2022. E estamos muito felizes porque vamos celebrar, vamos adorar e vamos agradecer ao nosso Deus por tudo que os nossos meninos conquistaram durante esse ano. Foi um ano bastante diferente, eles estavam bem empenhados em cumprir os desafios e essa celebração serve para isso, para ajudar os nossos meninos a agradecer e a celebrar a Deus por tanta conquista. Este adolescente é um entre os quase 1.500 participantes do evento e conta sobre a alegria de estar pela primeira vez no Celebratim. Eu posso dizer que é uma experiência única, né? Até porque é uma oportunidade que temos aqui hoje para a gente poder celebrar a presença de Cristo e ao mesmo tempo nos juntarmos com outros jovens para juntos podermos nos interagir, né? Então eu acho incrível, uma oportunidade incrível. O programa aconteceu durante o último domingo. Pela manhã, mensagens espirituais, dinâmicas e muita música, com a participação especial do Grupo Faces. A tarde foi separada para diversão e muita brincadeira. A programação também contou com a premiação das bases do G148 Team, que cumpriram os requisitos do ano inteiro. O evento marca o encerramento das atividades de 2022. O Coral Adventista canta sobre o verdadeiro sentido do Natal no principal ponto turístico de Balneário Camboriú. Acompanhe os detalhes. O principal ponto turístico da badalada Balneário Camboriú, em Santa Catarina, ouviu no último final de semana sobre o real sentido do Natal. O Vivate Coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia apresentou o musical História de Amor na roda gigante da orla da cidade. Foram 8 músicas apresentadas na noite de sábado e que chamou a atenção das pessoas que passavam por ali para fazerem exercícios físicos ou irem na atração turística. O musical foi divulgado também nos principais veículos de comunicação de Balneário Camboriú, o que trouxe muitos interessados ao local. Todas as músicas são originais e a direção musical é do maestro Flávio Santos. Balneário Camboriú recebe turistas do Brasil inteiro e, por isso, a mensagem ali apresentada pelo coral será ecoada por todo o país. O Vivate Coral tem 25 anos de existência e, ao final do musical, distribuiu o livro missionário O Último Convite. Hora da sua boa notícia por aqui. Para participar, é só você enviar a sua mensagem em texto, com aquela fotinho do seu rosto aí, ou do que você está participando, ou vídeo, né, com o celular sempre na horizontal ali deitadinho, para o nosso WhatsApp. O nosso número é o 12 98135 2908. Luciana Carneiro, de Feira de Santana. Olá, Darcy. A melhor notícia da semana foi que meu filho João Pedro se batizou na Igreja Adventista. Glórias a Deus por isso, que o Senhor possa abençoá-lo ainda mais, viu? Melhor escolha, João Pedro.
Patrícia Almeida, oi, boa noite. Minha boa notícia é que meu marido vai estar de volta depois de 4 meses longe de casa. Estou muito feliz por ele do meu lado novamente. Que bênção, Deus abençoe vocês, viu? Um abraço. Dulce, boa noite, Darcy, que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém, Dulce, que abençoe você também. Obrigada pelo carinho, viu? Vamos para a última pausa do programa de hoje, mas não saia daí, porque já já você vai ver como foi a grande festa de celebração de 60 anos do Quarteto Arautos do Rei. Estamos de volta e vamos direto ao nosso giro de boas notícias, hoje com a jornalista Soane Andrade por aqui. Tudo bem, Soane? Feliz sábado. Tudo ótimo. Sabe que o sábado a gente está ainda mais feliz. Passamos a semana aqui trabalhando juntas pelo avanço do reino, levando as boas notícias, e sábado a gente fecha com chave de ouro, né? É verdade. Feliz sábado para você, cheio das bênçãos do Senhor. Amém. Amém. Gente, que coisa boa te encontrar aqui. Estive por aqui na segunda, quarta e agora a gente está aqui nesse começo de sábado. Louvado seja Deus, porque você está nos assistindo e enchendo seu coração de coisas boas. Um prazerzão, viu? Olha, eu quero começar o giro de hoje com uma notícia que envolve jovens adolescentes. O que acontece, gente, quando 1.200 adolescentes decidem marcar o mundo de maneira definitiva e inconfundível por meio da vida de cada um deles, hein? Pensa aí. Venha ver as marcas que eles deixaram no sudoeste da Bahia, minha região. Vamos ver. O Congresso de Adolescentes Celebra Teen acontece anualmente em 4 regiões do sudoeste e oeste da Bahia: Santa Maria da Vitória, Vitória da Conquista, Jequié e Barreiras. As edições de 2022 têm o tema Marcas, com o objetivo de reforçar na vida de cada adolescente a convicção de que ele é um representante do Reino de Deus e uma marca visível de Jesus aqui neste mundo. O evento é uma celebração de todas as ações realizadas durante o ano pelas bases, grupos de adolescentes de cada igreja do território, que se reúnem de maneira contínua. A coordenação geral é feita pelo Ministério do Adolescente, liderado pela professora Marcilei Melros. Além das palestras contextualizadas para as novas gerações, louvor, mensagens espirituais e atividades de integração, um dos pontos altos do Celebra Teen é o impacto social e evangelístico gerado pelos participantes nas ruas e lares das cidades. São 1.200 adolescentes aprendendo para viver na prática a experiência de deixar marcas de amor, serviço e salvação por onde passarem. Legal, isso me emociona, sabe? Soane, sabe por quê? Porque eu sou mãe de um adolescente. Pensei nisso. É, minha gente, eu sei que o meu filho teve a sua primeira experiência pessoal com Deus num evento como esse. Eu glorifico a Deus pelos líderes que propõem esse tipo de coisa e pelos adolescentes que vão lá com o coração aberto, né, para receber a palavra de Deus e a transformação de vida. Bênção pura, viu, Darcy? Olha, eu quero também mandar um beijo grande para a minha União ULB, que fez todo esse projeto aí com jovens e adolescentes, e o Brasil todo também tem muitas iniciativas assim para ajudar na vida espiritual deles, né? Que a gente continue investindo nos nossos jovens e adolescentes. É o futuro, né, da igreja. igreja. Gente, olha, eu quero passar aqui para um projeto muito interessante, olha só. A obra bíblica do profeta Daniel, escrita no 6º século a.C., soa quase como um enigma, pelo menos quando se fala dos capítulos de 7 a 12 do livro de Daniel. Para algumas pessoas, o conteúdo ali é difícil de compreender. Historicamente, nós, os adventistas, incentivamos o estudo do livro por a gente entender, né, por entendermos que sua mensagem profética está relacionada aos tempos atuais. E dentro desse contexto, um passo importante foi dado para motivar mulheres ao estudo das profecias de Daniel. O inédito concurso A Fã Boa de Bíblia reuniu mais de 1.200 esposas de pastores adventistas de 5 países para aprender mais acerca do livro do Antigo Testamento. Foram realizadas provas de múltipla escolha em 3 níveis, com 90 perguntas gerais e outras 20 para desempate. A decisão final, com o envolvimento de 10 finalistas, aconteceu neste último domingo, 4 de dezembro, de forma online. O evento foi organizado pela área feminina da Associação Ministerial, que é a FAM, da sede sul-americana adventista, chamada como Divisão Sul-Americana, como a gente conhece. Departamento que promove ações e projetos voltados às esposas de pastores e anciãos. A vencedora em nível sul-americano foi a pedagoga Kátia Moraes, da cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. A Kátia está passando aí para você ver. Parabéns, uma brasileira. Boa aí. de Bíblia. Boa de Bíblia. Parabéns, Kátia, Legal. que você incentive muitas mulheres a também serem boas de Bíblia. E olha, gente, falando em Bíblia,
falando o quanto é importante a gente entender a palavra de Deus, eu quero te convidar a ser um aluno da Escola Bíblica. Você aí, adventista que está assistindo a revista, mas também amigos que precisam conhecer a palavra. A gente tem vários estudos bíblicos que você pode pedir, inclusive o estudo bíblico Marcadas pela Fé, que é um estudo preparado com muito carinho. Tem ali a história de várias mulheres que deixaram o seu legado de fé, de comunhão com Deus e de vários milagres que viveram em suas épocas. E é realmente uma inspiração para a gente. Eu e você, como mulher, a gente pode ler essas histórias, se inspirar e ter cada vez mais fé no nosso Senhor e sermos usadas por Ele, viu? Olha, eu quero continuar esse giro aqui agora falando de comunicação. A Rádio Web e TV Advai está presente em muitos acampamentos de verão e cultos de jovens adventistas, levando louvores e interações para o público presente no Rio de Janeiro. Para aqueles que não conseguem participar, a TV Advai faz questão de gravar e disponibilizar os vídeos no YouTube. Um projeto que começou pequeno, agora é um grande instrumento missionário sem limites de atuação. E se você quer conhecer mais detalhes do Advai, não pode perder de jeito nenhum esse recado que a Bárbara do programa Fé em Ação deixou pra gente. Vamos ver aqui. Você que está assistindo à revista Novo Tempo não pode perder o Fé em Ação desta semana. A nossa repórter Josemara Mai foi até o Rio de Janeiro conhecer a rádio, web e TV Advai. E para te mostrarmos mais detalhes deste projeto que leva alegria e a palavra de Deus, o Sérgio vai receber para um bate-papo o Paulo, o Fernando e o Davi. A gente começou como alguns projetos começam, né? Que é uma brincadeira de sexta-feira passando, a gente chamava de rádio, né? Que era tocar uma música para os amigos, oferecer e tal. E aí foi desse jeito. E foi crescendo o público. O André Aurel nos traz as informações e ações da fé por todo o Brasil e pelo mundo. O Fé em Ação vai ao ar sábado às 10 horas da noite e a gente se encontra. Até lá! Neste sábado, você não pode perder 22 horas, histórias lindas no programa Fé em Ação. E eu agradeço a sua companhia aqui com a gente. Continua acompanhando a revista Novo Tempo. Um beijo para você, Darcy. Um bom sábado com Jesus. Tchau, tchau. Bom sábado. Tchau, tchau. Empresários capixabas estão financiando literaturas cristãs para detentos em unidades prisionais no Espírito Santo. Cerca de 1.000 literaturas serão entregues este ano. A nossa primeira parada é nesta penitenciária de Linhares. Aqui, o protótipo de um projeto vai ser executado entre os detentos. A dinâmica de visitação aqui no presídio, ela acontece todas as segundas-feiras, das 9 horas até as 11, no qual nós temos o contato presencial com os internos. Nós trazemos ali a palavra de Deus, que é o que a gente chama de assistência religiosa. O trabalho dos adventistas não é exclusivo. Outros líderes religiosos também realizam visitas no local. O trabalho religioso executado hoje aqui no Centro de Ressocialização, ele tem como objetivo minimizar os impactos tanto disciplinares, como as faltas, que a gente vem reduzindo bastante, e também abranger a todos, na qualidade de todos terem o acesso à assistência religiosa. O trabalho do próprio centro de detenção ajuda e ajuda muito, e tem se tornado referência no país. Junto com a religiosidade, que a gente trabalha a espiritualidade dos internos, a gente consegue alcançar não só os internos, como as famílias também. A rádio penitenciária, criada, produzida e manuseada pelos próprios detentos, é pioneira no Brasil. O exercício da fé potencializa o trabalho desenvolvido aqui dentro. Mas o que diferencia o trabalho dos adventistas dos demais segmentos religiosos neste local? E nós acreditamos que esse material ele tem essa proposta de trazer na palavra de Deus a força de libertação para esses homens que leem e têm contato com esse material. Solidariedade que promove leitura e fé. O projeto Libertos consiste na entrega de literaturas cristãs para a população carcerária. 1.000 exemplares já começaram a ser distribuídos somente em 2022. Esses projetos religiosos impactaram a minha vida, que me fez conhecer a Jesus. Que desde o momento que eu venho escutando os pregadores que vêm aqui,
Ontem começou a falar de Cristo, que eu só ouvia falar dele, eu não conhecia. Mas desde o momento que eu abri o coração e deixei ele entrar e passei a conhecer ele, minha vida mudou totalmente. Para os detentos, os livros são 0800, ou seja, de graça. Mas a nossa próxima parada vai revelar de onde saem os recursos para manter o projeto aqui. Tudo começa com o trabalho de um profissional habilitado para fazer essa intermediação. O Coportor oferece a oportunidade para que empresários realizem a doação dos recursos que serão convertidos nessas literaturas. Hoje as pessoas não me veem da forma que me viam antes. Hoje eles me enxergam com uma forma diferente. Hoje eu aprendi, não tenho a passar para os meus companheiros dentro da unidade prisional, quão importante também que Jesus é para a vida deles. Uma verdadeira corrente do bem que já tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, lá no livro de Mateus, capítulo 25, ele vai ter expectativas simples a respeito da nossa missão. Ele vai dizer, quando alguém esteve enfermo, vocês foram visitar, quando alguém estava com fome, vocês deram de comer, quando estava com sede, deram de beber, ou quando estava preso, fomos visitar. Não existem paredes e nem grades que impeçam alguém de sentir a liberdade. Se enxergar livre não é uma condição, e sim uma escolha. Alguns que sabem o valor de ser livre estão dispostos a pagar o preço para que outros encontrem o sentido em ser feliz. Arautos do Rei é um quarteto musical cristão que começou nos Estados Unidos com foco em música sacra. Foi um dos precursores do estilo musical a capela. Em 1962, foi formada a versão brasileira do quarteto que acompanhava o pastor Roberto Rabelo no programa A Voz da Profecia. Este é o quarteto, um grupo oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, vinculado à gravadora Novo Tempo, que pertence à Igreja Adventista. Além de trabalhos solos, fazem participações especiais em DVDs pertencentes à gravadora e CDs de amigos. E no dia 11 de dezembro aconteceu a grande celebração de 60 anos de ministério do Quarteto Arautos do Rei. Foi uma programação que reuniu diferentes formações e foi histórica e emocionante. A repórter Emily Martins esteve lá e acompanhou toda a programação e traz tudo pra gente. Alguns vieram de cidades próximas e outros de cidades mais distantes, apenas para prestigiar e celebrar junto com o quarteto. Geisa é do Rio de Janeiro e conheceu o quarteto enquanto procurava outro canal de televisão. E quando o percebeu, estava assistindo o programa Está Escrito, com a participação do quarteto Arautos do Rei. Olha, é uma alegria imensa. Eu estou botando mensagem aqui para pessoas amigas que não puderam vir, dizendo que eu estou muito feliz em ter saído. A viagem de vinda foi ótima, a viagem de volta vai ser melhor ainda. E essa experiência de novamente ver o Arautos do Rei ao vivo e a cores, não tem nada que possa descrever isso. Há 60 anos, o quarteto Arautos do Rei anuncia que em breve Jesus voltará. E foi para ouvir essa e outras canções e conhecer os integrantes de pertinho que mais de 7.000 pessoas se reuniram aqui neste auditório em um encontro marcante, emocionante, histórico e cheio de surpresas. Quando eu digo sobre surpresas, é porque a Fátima, filha da dona Yolanda e toda a sua família, planejaram levá-la e ela só ficou sabendo na noite anterior à programação. Eu acho que ela não acreditou muito, sabe? Quando chegou aqui foi que ela acreditou. E ainda viu o Fernando passando aí de carro, nossa, para ela aí abriu o sorriso. Eu acompanho o quarteto desde quando era aqueles mais velhos, né? Depois foi mudando. Agora, nesses novos que tá aí, eu amo eles. Eu gosto de todas as músicas que eles cantam, porque não tem assim falar só gosto daquela. Eu gosto de todas. E as surpresas não pararam por aí, porque em um momento emocionante, o Guilherme, que é filho do maestro Jader Santos, homenageou não somente o seu pai, que dedica sua vida ao ministério, mas também a todos os filhos dos atuais e dos antigos integrantes. E foi uma grande surpresa para todos, até para quem estava por dentro de toda a programação. Olha, eu não estava esperando assim nada nessa direção, né? Sabia que em algum momento os filhos dos Arautos, né, iam ter um momento para dizer algumas palavras, mas eu fiquei muito surpreso porque eles conseguiram esconder de mim tudo. E aí, conforme ele foi falando assim, passa um filme na cabeça da gente, né?
O tempo que a gente viajou, o tempo que a gente não ficou em casa, mas também o tempo que eu saí da Voz do Profecia na época para ficar com ele. Então criou laços fortes, né? E eu sei que ele tem muita admiração pelo meu ministério. Só quem ouve as músicas dos Arautos sabe qual é a emoção de poder prestigiar uma programação como essa. Alguma música, de alguma maneira, sempre faz parte da vida das pessoas e celebrar tanto tempo do Ministério da Música, assim, com esse alcance que o Arautos tem, né? Não só na Igreja Adventista, é um prazer muito grande, uma emoção. Desde que eu cheguei, eu tô assim, eu não acredito que eu tô aqui, que legal. Tô super empolgada, tô super ansiosa, já vi tantos rostinhos conhecidos que eu falo, não acredito, olha fulano, olha ciclano. Muito legal, tô assim, me beliscando para saber se realmente eu tô aqui. Passei 8 dias, nem dormi, só pensando nisso aqui, maravilhoso! Vivenciar todo este momento de 60 anos do Quarteto Arautos do Rei, para mim está sendo algo maravilhoso. A tarde foi recheada de músicas antigas e atuais. Adoração, um reencontro de gerações e também de relembrar momentos marcantes de uma amizade que dura há anos. Nós temos, é um segredo nosso que a gente não fala para ninguém e ninguém tem e não vamos falar. Mas nós temos um grupo de WhatsApp que a gente sempre fica em contato, então sempre postando alguma coisa e mantendo o relacionamento. E quando a gente se encontra aqui, todo mundo fala assim, é um sonho ver vocês aqui, mas para nós também é um sonho a gente encontrar, porque nós estamos em lugares diferentes do mundo. Nós moramos fora do Brasil, eles moram no Brasil, então assim, não é qualquer momento que a gente diz assim, Tarsis, vamos se encontrar aí? Mora fora do... Morar na Bahia, é outro país. Então assim, para nós não é fácil dizer assim, cara, vamos se encontrar? Não, então... Em eventos assim que a gente acaba se encontrando, porque a última vez que a gente se encontrou foi 10 anos atrás, uns 50 anos. Então, para nós é muito especial também. E quem participou vivenciou um momento marcante, que foi a despedida do pastor Denis Versiani. Foram 7 anos dedicados ao ministério da Voz da Profecia e do Quarteto Arautos do Rei. Eu saio daqui com o coração cheio de alegria, a certeza de que eu combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Então, eu só saio daqui com a certeza de que, da mesma forma como Deus me guiou até aqui, eu sempre digo isso. Eu vou ser guiado por Ele até a volta de Jesus. E na programação, o novo componente foi apresentado, o pastor Éder Ferreira. Alguns até brincaram falando que eu cheguei num momento muito privilegiado, né? Chegar e ter essa experiência de conviver e conversar com aqueles que a gente assistia desde pequenos, conversar, ouvir as histórias, e isso nos inspira a continuar o legado dessas pessoas, de fazer o nosso melhor para que a mensagem de Deus ela possa alcançar mais pessoas e que Jesus volte logo. E é por causa dessa vontade em ver Jesus voltar muito em breve que a Rede Novo Tempo continua se dedicando para colher os frutos plantados pelo Ministério da Voz da Profecia e do Quarteto Arautos do Rei. Temos muitos motivos para realizar uma celebração de 60 anos do Arautos do Rei. Primeiro, render uma homenagem a todos aqueles que fizeram parte dessa história, os nossos pioneiros, porque como Novo Tempo, estamos colhendo tudo aquilo que eles semearam. E, claro, agradecer a Deus, que foi o comandante de todo esse trabalho, e poder, nesta tarde também, renovar o nosso compromisso diante de Deus, de seguir anunciando com força a nossa grande esperança da breve volta de Jesus. Em realidade, são 2 grandes objetivos do Arautos do Rei. O primeiro deles é adorar a Deus. E isso influencia as famílias, os jovens, as crianças, os adultos a adorar a Deus. O segundo é proclamar a volta de Jesus, preparar um povo para a volta de Jesus. E com essa influência da música, ouvindo no carro, em casa, na igreja, em todos os lugares, ela vai edificando a igreja. Pastor, então eu tô sabendo que quem não foi, assistir a programação, poderá conferir isso aí em algum lugar. Conta pra gente. Exatamente, nós estamos preparando, com tudo aquilo que aconteceu no Arautos 60 anos, um programa especial. Então nós vamos separar as melhores imagens, os melhores momentos, os momentos mais emocionantes, as músicas mais tocantes,
e vamos fazer disso um material de 1h30, 2 horas de programa para você que assiste aqui a TV Novo Tempo e assistir, se emocionar, se encantar e relembrar tantos momentos lindos que o Arautos proporcionou ao longo dessa jornada, desse ministério do Arautos do Rei, 60 anos de história. E nós vamos fazer isso com muito carinho, com muito cuidado, então aguarde, tem novidade aí o primeiro trimestre, até março do ano que vem, nós vamos ter esse produto para exibir na grade da TV Novo Tempo, com exclusividade para você, que segue a gente também nas redes sociais, mas que assiste aqui a TV Novo Tempo. Não sabemos se vamos nos reencontrar novamente daqui 10 anos em uma comemoração de 7 décadas de ministério. Mas enquanto ele não vem, o Quarteto Arautos do Rei continuará anunciando que breve Jesus voltará. Breve virá. Realmente muito emocionante. Que Deus continue abençoando e usando o Quarteto Arautos do Rei, anunciando a volta de Jesus até que ele verdadeiramente volte. E nós aguardamos por esse dia. Vamos ver as últimas participações de hoje pelo nosso WhatsApp. Solta aí. Alain, de São Paulo. Olá, comecei a assistir há pouco tempo ao Revista Novo Tempo e já estou curtindo muito. Que legal! Obrigada pelo carinho e também pela mensagem aqui dizendo isso pra gente. É muito legal ter esse retorno, viu? Areusilda Rosa. Oi, Dárcia, boa notícia que eu assisto sempre ao Revista Novo Tempo. Você é muito especial. Feliz sábado. Obrigada. Eu tenho certeza que você é especial também. Obrigada de coração, viu? Maria Barbosa, de Matuípe, na Bahia. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é ter conhecido a Novo Tempo com o seu rico programa. Assisto o seu programa e gosto muito, é muito interessante. Um grande abraço. Um abraço para você. Obrigada pelo carinho, viu? Gente, a revista de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Eu te encontro novamente na segunda-feira, às 6h45 da noite, pelo horário de Brasília. Até lá, fica com Deus. Tchau, tchau.